O Se você clicou palácio de nesse vídeo, Arvenor não se parecia esqueça de feito se inscrever no ouro, canal e derretido clicar no ao pôr sininho, do sol. tá bom? Suas torres altas e os jardins perfeitamente simétricos escondiam. Atrás da beleza imperial, os escândalos que a corte murmurava com veneno nos olhos. No centro de tudo, vestida em seda cor de sangue e com a cabeça erguida, como quem domina os ventos, caminhava a rainha Elaria. Tinha 37 anos, um rosto talhado como estátua romana e olhos frios como mármore úmido. Era conhecida por sua inteligência, sua altivez e sua ausência de herdeiros. O povo sussurrava que o rei Hadrian, um homem mais jovem e belo como um cervo dourado, era apenas uma peça de vitrine. Os conselheiros cochichavam que o sangue real estava estagnado e que a culpa, todos diziam, caía sobre o colo da rainha. Seu ventre era seco, seu leito silencioso. O rei, embora galante em público, evitava a cama real. Preferia a companhia de livros, da caça e, segundo rumores maliciosos, dos escudeiros. Elaria, rainha de um reino sem sucessor, começava a sentir o peso do desdém disfarçado de reverência. Durante o banquete da colheita, o duque Ternand ousou uma piada à mesa. Talvez devêssemos plantar algo fértil na corte Bossa Majestei, para que o trono floresça. A gargalhada que se seguiu foi breve, contida pelo medo, mas Elaria nunca mais esqueceu. Na noite seguinte, o conselho da coroa se reuniu às escondidas, sem a presença da rainha. Entre xícaras de vinho, tinto como sangue recém-derramado, decidiram que Elaria precisava ser redirecionada à imagem da monarquia. Não podia ruir com rumores de frigidez ou impotência conjugal. O patriarca real, irmão mais velho do rei, homem duro e religioso, propôs algo simbólico e corretivo: afastar a rainha temporariamente da corte, sob o pretexto de retiro espiritual. Na verdade, seria uma punição velada, um exílio humilhante. E para testar sua natureza feminina, seria designado um servo. Não qualquer um escravo, forte e obediente, que cuidaria dela na propriedade rural da Casa dos Fundos. Um velho casarão decadente às margens dos campos de cana, onde só iam os que eram esquecidos pela corte. Elaria foi acordada antes do nascer do sol. 3 damas de companhia entraram com olhos baixos. Evitaram qualquer explicação direta. Disseram apenas que ela deveria vestir algo simples, trazer o essencial e preparar-se para uma mudança de clima. Sem entender, Elaria resistiu, gritou, quebrou um espelho com um candelabro, mas ao chegar ao saguão principal e ver o rei, de braços cruzados, mudo, sem sequer olhar em sua direção, compreendeu, estava sendo descartada. Foi levada em uma carruagem fechada. As ruas que conhecia deram lugar a caminhos de terra. Os jardins aclamados deram lugar a plantações pesadas. O céu, antes cortado por torres, agora era um manto aberto e sem indulgência. A Casa dos Fundos parecia suspensa no tempo. Tinha paredes de barro pintadas de branco gasto, janelas trincadas e cheiro de madeira molhada. Esperando por ela na porta estava ele. Não criado. Nauam Lacaio, um escravo. Alto, de pele escura e musculatura talhada pelo trabalho. Seus olhos eram tão silenciosos quanto seu corpo. Não disse uma palavra, apenas fez uma reverência discreta e estendeu a mão para ajudá-la a descer. Ela recusou, é claro, com um olhar que poderia cortar pedra. Durante o trajeto até o quarto, um aposento simples, com cama de madeira e lençóis ásperos, Elaria não falou. Ele também não. Sua presença era incômoda, densa, como uma lembrança indesejada. Qual Sunon? Ela perguntou. Por fim, ele a encarou por um segundo. Depois baixou os olhos e respondeu. Não tenho. Ela virou o rosto, enojada. Naquela noite, Elaria ficou sentada na beirada da cama, encarando-a. Porém, do lado do forá, o escravo dormia sobre uma esteira, encostado à porta, como um cão guardião que ninguém pediu. Ela queria gritar, fugir, bater, mas a humilhação era maior do que a raiva. A rainha, que um dia fora a mulher mais poderosa do reino, agora dividia espaço com um homem sem nome.
E isso era só o começo. O primeiro raio de sol atravessou a janela sem cortina e encontrou o rosto da rainha. Ela despertou com o corpo rígido e os olhos pesados pela noite mal dormida. A cama era dura, o ar cheirava a terra e madeira envelhecida, e a única coisa que se ouvia era o leve arrastar dos passos do escravo do lado de fora. Ele estava já de pé, como se nunca tivesse deitado. De costas para ela, carregava um balde com água fresca. Seu corpo no da cintura para cima exibia marcas. Algumas de trabalho, outras de antigos castigos. Movia-se com precisão, mas sem pressa, como se o mundo seguisse seu próprio tempo. E ele apenas o aceitasse. Elaria desviou o olhar com asco. Aquela era sua nova rotina. Ser observada, servida e pior, ignorada por um homem escravizado. Traga-me chá. Como era servido na corte, com cravo, canela e leite de amêndoas, ordenou ao vê-lo passar pela porta. Ele encarou por um breve momento, depois desapareceu em silêncio. Minutos depois, voltou com um copo de barro e algo que mais parecia uma infusão pálida de folhas, sem açúcar, sem perfume. Apenas o básico. Isso é uma ofensa. Ela cuspiu no chão, empurrando o copo que caiu e se quebrou. O escravo não reagiu. Mais tarde, ela se recusou a comer. O prato que ele deixou, feijão grosso e pedaços de mandioca menos permaneceu. Elaria passou o dia andando pelo terreno, tentando encontrar saídas, portões, qualquer caminho de volta ao que era seu. À noite, faminta e exausta, ela tentou cozinhar algo com as próprias mãos, mas queimou os dedos ao tocar a panela quente. Ele estava lá, silencioso, atrás dela. Pegou sua mão queimada e a mergulhou em um balde com água fresca. Com um gesto simples, nem sequer a olhou. Ela puxou a mão de volta com fúria. Você é meu castigo? É isso? Um animal para me lembrar de que não sou mais nada? Ele não respondeu. Apenas voltou ao canto onde dormia, enrolando-se em um cobertor fino sobre a esteira. Nos dias seguintes, Elaria testou todos os limites. Recusou-se a varrer o chão quando ele largou uma vassoura ao lado da porta. Atirou pratos contra a parede, roubou as chaves de um dos galpões e tentou fugir a pé. Pela trilha dos fundos menos mais caiu no mato, rasgando a barra do vestido, os pés cortados pelas pedras. Ele a encontrou ao anoitecer, caída e suja, e a carregou de volta nos braços como se ela não pesasse nada. Deixou-a sobre a cama, limpou seus ferimentos com uma infusão amarga, e saiu sem dizer uma palavra. Certa tarde, a chuva começou a cair pesada. Elaria estava do lado de fora, teimosa, sentada sob uma árvore, esperando que o tempo a levasse junto. Quando escureceu, ele veio bascular. Ela tentou resistir, empurrou-o, bateu com os punhos fechados contra seu peito. Ele apenas suportou, como uma montanha que não se abala. No fim, ela desabou. Chorou como não chorava desde a infância. Por orgulho ferido, por abandono, por fome, por sede, por dor, por tudo. Ele a envolveu num manto velho, levou-a para dentro e acendeu o fogo. Naquela noite, pela primeira vez, dormiram no mesmo cômodo. Ela na cama, ele no chão, de costas, mas próximos o suficiente para ouvir a respiração um do outro. O silêncio entre eles não era mais só desprezo, era tensão. Era mundo dividido, mas ainda não havia romance, só confronto, desconforto, um orgulho real, forçado a existir ao lado de uma dignidade silenciosa. Elaria fechou os olhos e, pela primeira vez, sentiu medo de si mesma. O tempo no campo não passava. Ele escorria, como um melado grosso e lento. Elaria começava a sentir o mundo se reconfigurar. Seus vestidos agora cheiravam a fumaça e terra. Os cabelos, presos com um pano tosco, já não eram adornados com pérolas. E sua pele, antes alva como porcelana, ganhava marcas do sol e do trabalho forçado. Mas o que mais a irritava não era a nova vida. Era ele, o escravo. Ele que nunca dizia seu nome, que obedecia sem submissão, que fazia silêncio sem medo. Ele, cuja calma era um espelho que a confrontava todos os dias. Certa manhã,
Ao tentar mover uma tina de água, Elaria escorregou. O som do baque foi seco, e seu grito rasgou. O campo ou escravo surgiu do mato como se tivesse sido invocado. Ela segurava o tornozelo, torcido e inchado. Chorava. Mas entre os dentes, como quem ainda luta para não mostrar fraqueza, ele a pegou nos braços com a mesma calma de sempre. Levou-a para dentro e, sem dizer palavra, aqueceu folhas de arruda e barro. Massageou o tornozelo. Suas mãos eram firmes, mas respeitosas. Não havia luxúria, nem piedade. Havia presença. Por que não fala nada? Ela sussurrou, com o rosto virado, lágrimas escorrendo. Ele a olhou. Seu olhar era fundo, negro como noite sem lua. Palavras quebram, silêncio carrega. Foi a primeira frase completa que ela ouviu dele e ficou presa nela, como quem cai num poço. Nos dias seguintes ela não pôde andar. Ele a carregava de um canto a outro, a colocava em uma cadeira de palha ao sol, onde ela podia observar o campo, e ao entardecer, a levava para dentro. Cuidava de suas refeições, de seus remédios, e até de sua respiração. Elaria começou a observá-lo com outros olhos. Reparava em como ele lavava as mãos antes de mexer na comida, em como cobria a boca ao tossir, em como recolhia as folhas secas do pátio antes da chuva. Gestos pequenos, mas gestos de quem tem honra, mesmo quando o mundo o trata como sub-humano. Numa tarde, choveu forte. Ela tremia de frio, sentada na cadeira, sem conseguir se mover. Ele apareceu com um cobertor rústico. Ao invés de simplesmente cobri-la, tirou o próprio manto e a envolveu com ele. Depois se sentou ao seu lado, sem tocar nela, mas perto o suficiente para que o calor de seus corpos não se perdesse. Ela não disse nada, nem ele. Mas naquele silêncio, algo mudou. Naquela noite, ela o observou dormir. Estava deitado no chão, enrolado em um pedaço de lona, com o peito no à mostra e a expressão serena. Elaria se perguntava quem ele era antes da escravidão. Quem o havia vendido? Como perdera seu nome? Por que seus olhos pareciam tão antigos? Na manhã seguinte, ela tentou ajudá-lo a preparar o fogo. Era desojeitada. Derrubou a lenha. Queimou os dedos novamente. Ele a olhou com um sorriso contido, quase imperceptível. E pela primeira vez, ela não sentiu raiva, sentiu vergonha. Mais tarde, quando ele saiu para buscar água, ela entrou na pequena despensa e encontrou um velho pano bordado com iniciais. K-Day, esfarrapado, mas limpo. Guardou aquilo consigo. Não sabia por quê, mas sabia que significava algo. Naquela noite, ao deitar, ela sentiu algo tocar seus pés. Era uma manta. Ele havia colocado sobre ela sem que percebesse. E, sem saber o motivo, ela chorou em silêncio, virada para a parede. Não por dor, mas por não saber mais quem ela era. O verão chegou à casa dos fundos como um fôlego quente que não termina. O mato crescia rápido, os pássaros gritavam alto, e os corpos suavam antes mesmo do sol nascer. Elaria já conseguia andar, ainda mancando, mas com firmeza. Seu tornozelo havia sarado, mas algo dentro dela ainda doía menos, e ela não sabia nomear. Já não recusava a comida, já não evitava olhar o escravo. Já não gritava quando ele se aproximava. Agora observava-o com um olhar que misturava curiosidade e medo. Como quem se aproxima de um precipício sabendo que o chão pode faltar. Uma manhã, enquanto ele empilhava a lenha, ela se aproximou. Você sempre viveu aqui? Ele assentiu. E nunca fugiu? Fugir é andar para trás quando não se tem para onde ir. Ela franziu a testa. Isso não faz sentido. Ele parou, olhou para ela com uma calma que parecia ancestral. Para quem tem tudo, não faz mesmo. Naquele dia, ela o ajudou a carregar água. Desajeitada, derramou metade do balde. Ele riu. Um riso pequeno, mas verdadeiro. E ela, surpresa, riu também. A primeira vez que riram juntos. Mais tarde, ao prepararem o jantar menos, algo simples, mandioca assada com ervas, seus dedos se tocaram ao pegarem a mesma colher de madeira. Foi um toque breve, mas ela estremeceu. Ele recuou com respeito. Mas seu rosto ficou sério, como se soubesse que perto de Dolly tudo estava diferente. Na semana seguinte,
Ela pediu para aprender a plantar. Disse que precisava manter a mente. Ele ensinou como cavar sulcos, como não ferir as raízes, como esperar o tempo certo da colheita. Enquanto ela escutava, ele falava com mais frequência. Não amou, mas o suficiente para que ela percebesse algo precioso. Sua voz era grave, firme e cheia de silêncio entre as palavras. Elaria começou a gostar daquele som. Uma noite, uma tempestade violenta caiu sobre a casa. Ventos fortes batiam nas janelas e o teto estalava. A vela se apagou e a escuridão os envolveu como um pano espesso. Ela tremia, não de frio, mas de medo, menos memórias da infância, da guerra, do medo da morte. Ele se aproximou, tocou seu ombro. Calmamente. Dança. O quê? Minha mãe dizia que quando o mundo grita, o corpo deve responder com leveza. Ele então começou a mover os pés no chão de terra, como se fosse uma dança ancestral. Simples, quase um balanço. Ela hesitou, mas seus pés seguiram. Era ridículo, era libertador na escuridão, guiada apenas pelo som da chuva e pela cadência do corpo dele. Ela dançou, riu, tropeçou, segurou-se nele. E num gesto que ninguém testemunhou, ela encostou a testa em seu peito. Ficaram assim por segundos infinitos. Quando a vela se reacendeu, ela recuou de súbito. Isso não pode acontecer, disse com a voz trêmula. Ele assentiu, respeitoso. Eu sei. E naquela noite, em vez de dormir de costas um para o outro, ela sentou ao lado dele, no chão, em silêncio. Não, Desnara, não precisava. Ela já aceitava sua presença. E isso era inaceitável. O céu amanheceu com um tom de chumbo. Elaria acordou com uma sensação estranha no peito. O escravo já havia saído menos como sempre, menos antes do sol. Ela ficou sentada na cama, os dedos entrelaçados no colo, os olhos fixos na porta. Na noite anterior, ela encostara a cabeça em seu ombro. Na noite anterior, ela escolhera o silêncio da companhia dele, ao conforto da solidão. Na noite anterior, ela havia cruzado uma linha invisível. Naquele mesmo dia, algo inesperado aconteceu. Cavalos, vários, poeira levantando ao longe, homens com capas de corte, um brasão real esculpido em couro. O mundo da realeza, menos o mundo que a tinha abandonado, voltava à sua porta. Era o Duque Ternande, o mesmo que outrora zombara de sua infertilidade. Agora, ele sorria como um falcão que vê a presa ferida. Majestade disse, curvando-se com fingida reverência. Viemos buscá-la. O rei deseja seu retorno. Mas antes, devemos conversar. Ela foi levada para dentro da velha casa, onde ele vasculhou tudo com os olhos, farejando segredos, até parar em um detalhe. Uma esteira ao lado da cama dela. Que estranho! Não costumava dormir sozinha. Ela não respondeu do lado do fora. 2 soldados encontraram uma peça de roupa masculina pendurada junto aos panos de Elaria. Um pedaço de pano bordado com as letras KD, discretamente dobrado ao lado das roupas dela. O duque sorriu como quem acaba de encontrar o veneno no cálice. Ela foi levada para fora. O escravo estava ali, de pé, parado, observando. Os soldados o cercaram. Diga, mulher, vociferou o duque, para que todos ouvissem. Você compartilhou o leito com este escravo. Ela permaneceu em silêncio. Você se deitou com ele, tocou-o, deixou-se ser tocada. As palavras ecoaram como açoites. O escravo apenas abaixou os olhos, não por vergonha, mas por entender que não havia defesa possível diante da moral dos senhores. Responda, gritou o duque, agora em fúria. Elaria, com a cabeça erguida, respondeu com voz firme. Ele é mais homem do que qualquer um que conheci nesta corte podre. Houve um murmúrio de escândalo. Um soldado cuspiu no chão. Outro se aproximou do escravo e o golpeou no estômago com o cabo da lança. Ele caiu de joelhos, mas não gemeu. Então é verdade, o duque disse, sorrindo com nojo. Você se tornou impura, um fardo para a coroa, uma vergonha para sua linhagem. Ordenou que o escravo fosse acorrentado, que fosse levado à prisão dos fundos.
até que o rei decidisse se ele seria executado, vendido ou açoitado em praça pública. Elaria correu até ele. Tentou impedir, um soldado a empurrou com força. Ela caiu no chão. Naquela noite, ela foi trancada em seu quarto na casa dos fundos, vigiada, impedida de sair. O escravo estava preso no galpão, amerado como animou Elaria. Passou a madrugada em claro, no peito um vulcão de ódio, culpa e amor. No fim da noite tomou sua decisão vestiu-se com a capa mais simples. Pegou um punhal escondido entre suas coisas e saiu pelas sombras do campo, disposta a cometer um ato que mancharia para sempre seu nome nobre, ou o salvaria. Madrugada ainda pesava sobre os campos como um véu de luto, quando Elaria atravessou os canaviais em silêncio. Sua respiração era curta, e seus olhos, queimando de raiva e desespero, não piscavam. Nas mãos, o punhal tremia. O céu parecia segurar o choro, ou o grito. O galpão onde o escravo estava preso era frio, úmido e escuro. A única luz vinha da fresta no teto, por onde a lua se espremia. Ela estava amarrado, as mãos acima da cabeça, o corpo ferido, mas o olhar intacto, sereno, como se aceitasse o fim. Quando ela entrou, ele ergueu os olhos, não se assustou, apenas a observou como sempre fazia, com profundidade. Eu não deixarei que te matem, disse Elaria, aproximando-se. Ele balançou a cabeça devagar. Eles são muitos. E você é uma rainha. Já não sou nada, a não ser o que sou contigo. Ela cortou as cordas. As mãos dele caíram pesadas, marcadas pelas amarras. Ele mal conseguia andar. Elaria o sustentou. Saíram pelos fundos, atravessando a plantação. Mas o destino é feito de espinhos para quem desafia o mundo. No alto da colina, luzes surgiram. Os soldados haviam percebido. Estavam cercando a estrada principal. Elaria puxou o escravo em direção ao rio. Uma ponte de madeira o separava da floresta menos da liberdade. Mas no meio da ponte uma flecha cortou o ar e cravou-se no chão ao lado dela. Parem! Gritou o Duque Ternand, surgindo com seus homens. Elaria se virou, protegendo o escravo com o próprio corpo. Se o tocarem, terão que passar por mim. Você manchou o sangue da coroa. Traiu sua linhagem. Vai morrer com ele? Ela encarou o duque, altiva, como uma deusa caída que se recusa a ajoelhar. Eu renuncio à coroa, ao título, ao nome, mas jamais renunciarei ao homem que me ensinou o que é dignidade. O duque ergueu a mão, e os arqueiros prepararam os arcos, mas então o escravo deu um passo à frente. Não, disse ele, ela viverá. Eu irei. Não, gritou Elaria. Mas ele já havia se soltado de seus braços. Caminhou até os soldados com passos lentos. Cada passo, um poema silencioso de resistência. Quando estava a poucos metros, parou. Meu nome era Halel Damas, filho de mulher livre. Vendido aos 12, servi em silêncio. Agora, morro por amor. As palavras caíram sobre os soldados como pedras. O duque hesitou. Mas antes que desse a ordem, Elaria avançou com um punhal na mão e encostou-o em seu próprio pescoço. Se ele morrer, eu sangro aqui mesmo. Que o reino tenha sua rainha morta nas mãos. O silêncio foi absoluto. O duque não falou, apenas virou o rosto e recuou. Os soldados abaixaram os arcos. Caio voltou para ela. Eles atravessaram a ponte juntos. Anos depois, nas florestas do sul, entre aldeias livres, contava-se uma lenda de uma mulher de sangue nobre que queimou sua coroa por amor, e de um homem sem nome que devolveu a ela a alma que a corte roubara. Viviam longe da política, dos tronos, das guerras. Cael ensinava crianças a plantar. Elaria curava os doentes com ervas. Viviam pouco, mas viveram tudo. Quando Cael adoeceu e partiu, ela enterrou-o com as mãos, debaixo de uma árvore que plantaram juntos. Em seu túmulo, escreveu, com uma pedra, ele foi o homem mais livre que já conheci. E eu, a escrava do seu amor.